Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Murilo e eu continuo com o meu curso R do Básico ao Avançado e hoje nós vamos falar mais sobre funções pré-definidas. Se vocês estão curtindo o vídeo, não esqueçam de deixar o like e avisar seus colegas para que isso chegue a mais pessoas possíveis. Beleza? Então, bora pro vídeo. Na aula passada eu falei um pouco com vocês sobre como manipular vetores, como criar vetores, tirar cópias de vetores, acessar os valores, mudar os valores, etc. Então isso você já tem que ter sedimentado aí. Então hoje nós vamos falar sobre funções. Funções que já existem, funções pré-definidas. Vamos supor que eu tenho um objeto que se chama verde. Esse objeto é um vetor composto por alguns números. Criei aqui o meu vetor, meu conjunto de valores. Vou criar esse objeto verde. E aqui ele já está aparecendo no meu ambiente, meu objeto verde. Se eu executar o código aqui embaixo novamente, essa sequência vai me aparecer. 3, 5, 1, 2. Eu mostrei para vocês que é muito fácil fazer contas com o objeto verde. Se vocês quiserem fazer qualquer conta, basta vocês adicionarem, subtrair e fazer a operação que vocês quiserem. O R vai conseguir fazer essa operação aplicando a operação a cada um dos valores dentro desse vetor. Além dessas contas que vocês conseguem fazer, existem uma série de outras formas de acessar sumários desses objetos. Existem uma série de funções que são pré-definidas dentro do R que te auxiliam a extrair várias informações do que você quer. Quando eu estou falando de função, eu estou me referindo a uma ferramenta pré-estabelecida dentro do R. Então essa ferramenta sempre vai ter essa estrutura: função, abre parênteses, objeto, vírgula, argumentos e assim sucessivamente, fecha parênteses. O que isso quer dizer? Esse objeto, ele é um objeto que eu tenho aqui, pode ser esse meu objeto verde, esse meu vetor verde. Se eu quiser aplicar uma função nesse objeto verde, eu tenho que colocar a função dessa forma, especificar a função que eu quero e dentro do parênteses aplicar o objeto que eu quero. Além disso, se vocês colocarem uma vírgula dentro de uma função, vocês vão conseguir acessar um monte de argumentos que existem dentro dessas funções. Algumas funções possuem mais argumentos, outras menos, mas de maneira geral, elas têm pelo menos um argumento para vocês conseguirem trabalhar ou fazer uma coisa melhor. Então, como é que isso funciona? Uma função clássica e super útil no R é a função sum. Sum, vocês devem saber em inglês que é uma adição, uma soma. Então, sum é uma função pré-definida dentro do R. Se eu quiser fazer uma soma do objeto verde, basta eu escrever sum entre parênteses verde e executar o comando e ele vai fazer essa operação. Ele vai somar todos os valores do objeto verde, 3 e 5, 8 e 1, 9, mais 2, 11. E vai me dar o resultado. Sum. Se vocês fizerem vírgula, vocês conseguem colocar outros argumentos que existem aqui dentro dessa função. A gente vai já falar desses argumentos, mas por enquanto vamos ver como é que essas funções funcionam. Existe uma outra função super útil que se chama length, verde. Length em inglês significa comprimento. Comprimento de verde. Comprimento de verde, o que isso quer dizer? Eu estou perguntando para o computador quantos valores tem dentro do objeto verde e ele me responde: existem 4 objetos. Ok. Outra função super útil é a função min. Então aqui min, vocês devem saber que min em inglês é média. Eu estou pedindo a média do objeto verde. Se eu executar, ele vai pegar todos esses valores, somar eles, dividir pelo número de observações e vai te dar o resultado. Aqui, 2,75. Vocês estão vendo que todas as funções têm a mesma estrutura: função, parênteses, objeto, fecha parênteses. Eu poderia especificar algum outro argumento que tem aqui nessa função, mas ainda não vem ao caso. Ok. Existem uma série de outras funções, por exemplo, SD, SD verde, SD
isso é a abreviação de Standard Deviation. Então isso quer dizer que eu estou pedindo o desvio padrão de verde. Se eu executar, o R vai retornar para mim a informação do desvio padrão que tem nesses valores, certo? Então, você já deve ter percebido que o R fala inglês. Eu disse para vocês no começo que o R, a linguagem toda ela é baseada no inglês. Se vocês quiserem aprender sobre o R, vocês precisam aprender um pouco mais de inglês. Então, se vocês souberem o que vocês querem fazer, por exemplo, eu quero calcular a média. Basta vocês procurarem a palavra média em inglês e, se vocês não souberem, não tiverem nem ideia de qual é a função, chutem essa palavra em inglês, colocando o objeto entre parênteses, que talvez vocês acertem. Então, existe uma outra função pré-definida que se chama var. Var, em inglês, é a abreviação de variance, de variância. Se eu quiser calcular a variância do objeto verde, é só eu usar essa função pré-definida. Existem uma série de outras funções pré-definidas. Vocês podem sqrt, que é square root. Eu quero calcular a raiz quadrada de verde. Então, o que ele vai fazer? Ele vai extrair a raiz quadrada de cada um dos valores que tem dentro de verde. Bom, existem uma série de funções dentro do R que fazem um monte de coisas pré-definidas. Se vocês estão procurando alguma coisa, querem saber alguma coisa, mas não sabem se existe uma função, vocês podem usar uma função para procurar funções. Então, se vocês fizerem apropos, abre parênteses, e colocarem uma expressão entre aspas, por exemplo, min, obviamente, procurem essas expressões, essas palavras em inglês, porque vai ficar muito mais fácil de encontrar. Em português vocês não vão conseguir conversar com R, tem que ser em inglês. Então, se vocês utilizarem a função apropos com um objeto, entre aspas, com a palavra min, entre aspas, eu estou entre aspas porque eu estou querendo dizer, isso é uma palavra, isso não é um objeto, isso é um conjunto de caracteres, e executarem esse código, o R vai buscar dentro do R todas as funções que tenham min em seu nome. Então aqui eu tenho callMins, eu tenho minDate, kMins, min, weightedMin e aí assim por diante, rowMins e assim por diante. Ok? Então, se vocês quiserem buscar uma função, vocês podem utilizar diretamente essa função apropos para tentar identificar uma função que já existe ou alguma coisa que já tenha sido programada para vocês utilizarem. Eu falei até agora de função e como buscar função, mas existe uma função, novamente, que te ajuda a saber um pouco mais sobre essas funções. Se vocês digitarem interrogação e escreverem o nome da função que vocês estão usando, por exemplo, min, e vocês executarem o código, aqui à direita vai abrir uma tela. Essa interrogação, ele quer dizer, eu quero que você me procure ou me busque a informação como se fosse, acesse o help da função min. E o R vai automaticamente abrir em uma janela o help dessa função min. Então aqui vocês estão vendo o nome da função min, vocês ainda não sabem, mas ela está dentro do pacote base e ela se refere à média aritmética. Aqui vocês vão encontrar uma descrição dessa função, então é uma função genérica para calcular a média aritmética. A forma de usar dessa função, vocês precisam especificar min, entre parênteses, x, que se refere ao objeto de vocês, e existem outras formas aqui de especificar. Notem que aqui agora eu tenho vírgulas e palavras a mais, que correspondem, na verdade, a argumentos. Então eu tenho trim, é um argumento dessa função, na.rm também é um argumento dessa função, mas aqui corresponde esses argumentos e esses objetos dentro da função. Você tem aqui, argumentos. Então, x, o argumento x é um objeto R. Qualquer objeto. Pode ser um objeto que faça referência, que seja um vetor, que faça referência a data, intervalo de tempo e por aí vai. Trim, o que é isso? É uma fração de 0 até 0,5 das observações que serão cortadas ou eliminadas no final do objeto x. Na.rm, um valor lógico indicando se
valores NAs devem ser tirados ou não antes do cálculo. Então aqui vocês têm argumentos descrevendo quais são os argumentos dessa função e como é que você tem que usar essa função. Aí você tem especificado aqui como é que se usa cada um desses argumentos e quais são os valores que serão retornados dessa função, o que você vai encontrar de resultado final. Além disso, tem referências para vocês buscarem informações sobre isso. E também tem se also, veja também outras funções. Se vocês clicarem aqui em outras funções, isso vai te direcionar para uma outra tela com informações de ajuda dessas funções. E a parte que eu julgo uma das mais importantes, que é a parte de exemplos. Se vocês quiserem aqui no R, no final de cada uma dessas páginas de informação vai ter uma série de exemplos. Se vocês quiserem entender como a informação funciona, basta vocês copiarem e colarem isso no script e executarem o código exatamente do jeito que está aí. E ele já vai te dar um resultado e já ajuda você a entender como é que essa equação, como é que essa função funciona. Ok? Então, se vocês quiserem fazer uma busca de qualquer outra função, por exemplo, eu sei que existe a função weighted mean. Então basta eu botar interrogação weighted mean e ele já vai abrir o help da função weighted mean. Como é que é a função, quais são os argumentos dela, aqui correspondem os argumentos, alguns detalhes geralmente estão presentes nessas funções, vocês podem ler aqui e ver o que está acontecendo dentro dela, os valores que ela vai retornar, algumas funções relacionadas e obviamente os exemplos. Existem outras formas de buscar conteúdo sobre funções, mas de maneira geral, se vocês buscarem pela interrogação ou se vocês buscarem com duas interrogações, ele vai buscar dentro do R inteiro, dentro dos pacotes, dentro de tudo que tem possível sobre essa palavra mean, não só como o nome da função, mas também dentro do conteúdo ou que tem alguma coisa relacionada à média, a mean, na função em questão. Então ele abre uma lista gigantesca de coisas que tem ou que estejam relacionadas com a média. E aí cabe a você buscar aquilo que te interessa lendo cada uma dessas informações para saber a que elas correspondem. Ok? Então, existe uma série de funções pré-definidas no R e elas são super úteis para auxiliar no código de vocês. Então, conhecer algumas delas, pelo menos as mais básicas, é super importante. A gente vai conhecendo à medida que o curso vai avançando. Bom, até aqui, não se esqueçam de salvar o script, porque é muito importante ter ele salvo para você manter informação do que você está fazendo. Eu vou deixar aqui um exercício para vocês. Agora que vocês sabem como vocês conheceram algumas funções pré-definidas, eu quero que vocês calculem a média de verde sem utilizar a função de verde. Então eu vou escrever aqui o que eu quero que vocês façam. Então aqui, eu quero que vocês calculem a média do objeto verde. Para isso vocês vão precisar somar todos os valores do objeto verde, depois vão ter que calcular ou quantificar o número de valores que estão dentro do objeto verde, e depois vocês vão ter que dividir a soma do objeto verde pelo número de observações. Se tudo deu certo, o resultado de vocês tem que dar 2,75, ok? Eu deixei para vocês um exercício para vocês calcularem a média do objeto verde. Se vocês quiserem saber como faz isso, basta seguir esses passos. Sum de verde, porque eu quero a soma do objeto verde. A soma do objeto verde é 11. Calcular o número de valores. Então eu posso usar o length de verde. Tem 4 valores. Agora eu posso dividir a soma dividida pelo comprimento do número de observações. Se tudo deu certo, o código tem que dar exatamente que a função pré-definida min. Ok? Mas vocês não precisavam ter passado por cada uma dessas etapas. Bastava você fazer isso aqui de uma vez só e vocês teriam a média. Ok? Até o próximo vídeo.